Bem-vindos! Tem uma pressão que o homem carrega em silêncio que pode destruir ele por dentro. A pressão financeira. E o que vocês não percebem é que a gente vê, a gente sente. E o silêncio de vocês dói mais do que qualquer conta no vermelho. Hoje, na nossa análise de hoje, nós vamos mergulhar fundo num fenômeno muito silencioso que vem devastando lares. A pesquisa comportamental batizou isso de estressflação. Sim, a famosa estressflação. Exato. E olha, não é só uma palavra da moda, é o impacto crônico e diário que a pressão econômica exerce sobre a estrutura de um casamento e, de forma muito particular, sobre a saúde mental masculina. A nossa discussão não é sobre planilhas, é sobre o que acontece com a mente humana quando os números falham. E a vergonha, sabe, toma o controle. É sobre aquele abismo invisível que se abre bem ali na mesa do jantar. São duas pessoas vivendo sob o mesmo teto, lidando com o mesmíssimo problema, mas, presas em universos completamente isolados. Completamente. E tudo por causa de um silêncio que o homem jura que é para proteger a família, mas que no fim acaba destruindo a fundação da relação. Para estabelecer claramente as nossas posições no diálogo de hoje, eu argumento e me apoio em dados sociológicos que a identidade do homem moderno ainda está muito colada ao papel de provedor. O silêncio dele não é malícia, é uma tentativa instintiva de proteger a família do caos. E a minha posição, baseada nas mesmas pesquisas, é que essa proteção é uma ilusão. O silêncio não blinda ninguém, ele afasta o casal e destrói o parceiro por dentro. A honestidade financeira é o único caminho pragmático para a segurança real. Perfeito. Vamos começar dissecando a raiz disso. Nós temos dados da Universidade de Cornell e do Global News, eles mapeiam o padrão histórico. Desde a Grande Depressão até a crise de 2008, a saúde mental masculina sofre um golpe desproporcional quando o mercado quebra. Os números não mentem. Não mentem. E a gente precisa entender o porquê. A identidade do homem, quer a gente ache isso antiquado ou não, está colada à utilidade financeira dele. Quando vem uma demissão ou as dívidas engolem a renda, o cérebro masculino não processa só perdi dinheiro. Ele processa eu falhei como homem. É uma perda de propósito. Eu entendo perfeitamente que a construção social joga um peso absurdo nos ombros de vocês, de verdade. Mas a questão é como vocês reagem a esse peso. Sabe, perder dinheiro é reversível. Na teoria. Não, na prática. O dinheiro vai e volta. Mas perder o parceiro para o estresse crônico, para a depressão silenciada, não é algo que se resolve arrumando um segundo emprego. Olha, eu entendo porque você pensa que é apenas uma questão de sentar, conversar e dividir o fardo. Mas me deixa dar uma perspectiva diferente sobre o que acontece dentro da cabeça desse cara. Claro. O estresse financeiro severo, com o preço do supermercado subindo toda semana, cria um estado de hiperalerta. Isso esgota literalmente os recursos cognitivos. O córtex pré-frontal, que cuida da lógica, perde força para a amígdala, que é o centro do medo. O modo de sobrevivência. Exatamente, o modo de sobrevivência. Quando os homens olham para um buraco financeiro, eles têm visão de túnel. A lógica neurológica é, se eu falar sobre isso agora, eu não vou ter banda larga mental para lidar com o desespero dela e com o problema ao mesmo tempo. Ele acha que tem que carregar sozinho para não afundar todo mundo. Sinto muito, mas eu simplesmente não compro essa ideia de proteção pelo isolamento. E eu vou te dizer o porquê. A intenção lá no fundo pode até ser nobre, mas o impacto prático no casamento é um desastre absoluto. Mas a intenção conta, não conta? Conta, mas olha as pesquisas do National Endowment for Financial Education. 41% das pessoas admitem cometer enganos financeiros, escondendo ativamente a situação real. Escondeu faturas, fingir que o limite não estourou. Os pesquisadores chamam isso de infidelidade financeira. Mas chamar de infidelidade pressupõe malícia, uma intenção de trair. Ocultar uma dívida por pânico não é desviar dinheiro para uma vida dupla. A palavra infidelidade criminaliza um cara que está, na verdade, no modo de triagem médica da própria vida. Pode não haver malícia, mas o resultado na confiança é o mesmo. Destrói a base. Quando a mulher descobre que a poupança acabou e que o marido passou meses sorrindo dizendo que estava tudo sob controle, a traição que ela sente é real. É um choque, com certeza. É devastador,
Qualquer parceira prefere 1000 vezes sentar chorando com um homem honesto, encarar os boletos juntos, do que conviver com um fantasma, um marido silencioso que está evaporando. Eu entendo a frustração, mas pensa numa analogia. Pensa na dinâmica de um voo comercial no meio de uma tempestade. Um motor falha. O avião começa a cair. O homem é o copiloto que começa a desligar furtivamente as luzes de alerta e os alarmes sonoros. Tá, mas por que ele faria isso? Porque ele precisa de silêncio absoluto e foco extremo para religar o motor sozinho. Ele tem um medo mortal de que, se o piloto ao lado entrar em pânico com o barulho, os dois vão perder o controle e o avião cai. O isolamento financeiro é ele desligando os alarmes da casa para consertar o motor. Peraí. É uma analogia forte, mas tem uma falha colossal e perigosa aí. Qual? Ao desligar as luzes de alerta, você está literalmente cegando a pessoa que está pilotando com você. O casamento não é um voo onde o homem cuida do motor e a mulher é passageira. Vocês são uma tripulação. Mas o medo dele é justamente o pânico dela. Mas se você não avisa que o motor parou, a sua parceira continua acelerando. Ela continua comprando no cartão, fazendo planos sem saber que o avião está caindo. E quando ela percebe a turbulência e tenta olhar para o painel, você diz que está tudo bem. Isso não é proteção. É orgulho disfarçado de sacrifício. Eu vejo porque você aponta o orgulho, mas o argumento que é mais terror do que ego. E as consequências desse terror são físicas. Os homens não estão só chateados, eles estão morrendo por causa disso. E é exatamente isso que a esposa vê. A depressão masculina raramente é aquela coisa clássica de chorar na cama. A depressão no homem, sob pressão financeira, vira raiva. Sim, a irritabilidade crônica. Ele chega em casa irritado todo dia, não dorme, se isola na garagem, no videogame, fica com o pavio curto com as crianças. Qualquer pergunta, tipo, amor, você pagou a conta de luz? Vira briga. É o efeito cascata do cortisol. O cérebro interpreta a pergunta sobre a luz como um ataque direto à capacidade de sobrevivência dele. Exato. E o verdadeiro terror da esposa não é ficar pobre. O terror absoluto é ver o marido se perder. É ver o cara que ela escolheu se transformar num estranho, agressivo. Isso me leva aos dados mais sombrios da sociologia. Quando eu digo que a pressão é letal, é literal. Um estudo da American Journal of Epidemiology mostra que, diante de dívidas incontroláveis, o risco de suicídio salta em 20 vezes. Nossa! 20 vezes. 20 vezes? 20 vezes. 16% dos suicídios estão amarrados a crises financeiras. E os mais vulneráveis? Homens de 45 a 64 anos. A geração sanduíche. Para esse cara, o silêncio é uma armadura esmagadora. Mas na cabeça dele, é a única coisa mantendo os pedaços juntos. 20 vezes é a prova de que essa armadura não funciona. Ela está sufocando quem a veste. E os dados da LifeStance mostram que 44% das pessoas estão escolhendo entre cuidar da saúde mental e pagar contas essenciais. A matemática simplesmente não permite pagar terapia. Sim, mas o pior não é a dívida. O que mata é o isolamento. É a vergonha de não ser o provedor infalível que impede o cara de desabar no ombro da parceira. Mas tem que haver empatia por essa vergonha. Existe um medo visceral de perder o respeito da esposa. Para muitos homens, admitir "fui demitido e não sei o que fazer" é assinar uma confissão de fraqueza. Ser olhado com pena pela mulher que lhe ama é psicologicamente 1000 vezes pior que não ser amado. Eu concordo que essa masculinidade tóxica pune vocês. Mas eu preciso bater de frente sobre o que é respeito. O respeito de uma parceira de verdade não depende do saldo bancário. Ele é ancorado na resiliência e na coragem de ser honesto quando tudo dá errado. A teoria é linda, mas na prática o medo é da reação imediata dela. Mas a bomba vai cair de qualquer jeito. Sabe o que corrói o respeito? É esconder por um mês que foi demitido. É começar a beber, apostar online para tentar recuperar dinheiro, tratar a família com frieza, ocultar os fatos e usar essas fugas é o que destrói a admiração. Ok, aceito o ponto. Mas se o problema é como processar essa frustração sem se destruir e sem gritar com a esposa, a gente não precisa só de conversas, a gente precisa de tática. E aqui entra a filosofia estoica. Ah, o estoicismo. Sim, mas não como teoria, como sobrevivência clínica. A terapia cognitivo-comportamental,
Marco Aurélio governou Roma em crise econômica e manteve a firmeza. Sêneca perdeu tudo e ensinou que a riqueza é interna. Epiteto era escravo e encontrou liberdade na mente. O segredo deles é o adiamento. Olha, esse é um resgate histórico lindo. Mas como aplicar filosofia quando a geladeira está vazia e a luz vai ser cortada? Meu medo é que o estoicismo vire só mais uma desculpa chique para ele engolir os sentimentos e não compartilhar o fardo comigo. Esse é o maior perigo. Entender errado o estoicismo. Não é ignorar a conta vencida. É olhar para ela sem o véu do pânico cego. Quando o cartão é recusado, rola o sequestro da amígdala que a gente falou. A ferramenta do adiamento é inserir uma pausa física entre o cartão recusado e a resposta de gritar com a esposa. Então não é sobre não sentir, é manter a clareza para não reagir no piloto automático. Exatamente. Focar só no que você controla. Você não controla a inflação, mas controla sentar na mesa e refazer o orçamento sem levantar a voz. Visto assim, como ferramenta para impedir que o pânico sequestre as ações dele, eu acho essencial. Porque se a mente dele estiver tomada pela vergonha, ele nunca vai conseguir ser vulnerável comigo. E aí o isolamento engole ele de vez. É um ciclo letal e acho que aqui a gente converge. A gente veio de trincheiras opostas, mas fica claro que a inércia é uma sentença de morte. A solução exige sentar na mesma mesa e encarar os números juntos, parar de esconder fatura. Sim, e é fundamental separar a identidade do resultado financeiro. Um homem nunca vai ser o limite do cheque especial dele. Tem que manter a disciplina e o mais importante, falar. Pedir ajuda não é fraqueza, é estratégia. Mas pedir para ele falar é pedir para ele encarar um pelotão de fuzilamento criado pela própria mente. É por isso que ele precisa de âncoras táticas. No meio da crise, só mudar o mindset não funciona. Ele precisa de intervenção prática. E o que você sugere? Um livro de filosofia não tapa o buraco do casco? Uma ferramenta clínica de controle de impulsos. E é aqui que o uso do aplicativo Firmeza Interior faz todo sentido. E não é um app que imprime dinheiro. Eu ia perguntar justamente isso. Como um app ajuda o cara prestes a explodir? Interrompendo o cortisol. Ele tem um botão de emergência para aquele segundo que o sangue ferve. Exercícios guiados de respiração para religar o córtex pré-frontal. Termômetro diário de pressão e um desafio de 21 dias focado no autocontrole para homens de 35 a 60 anos. O link está na descrição. É um primeiro passo silencioso para voltar ao eixo antes de conversar com você, com a esposa. Porque no fim das contas, a matemática é dura, mas é temporária. Dívidas se renegociam, mas a confiança que você estilhaça em casa leva décadas para reconstruir. Eu prefiro 1000 vezes um homem que cai e pede ajuda para levantar do que um orgulhoso que se destrói em silêncio. E a grande verdade é que a firmeza de um homem não está no quanto ele aguenta calado. Está na coragem de falar antes de quebrar.